Nesta aula, gente, vamos ver sobre o telhado, tá? Como fazer o telhado. A aula de treliça vai estar separada. Se a tua dúvida é em relação à treliça, procura a aula da treliça aqui, que essa a gente vai ver a estrutura do telhado em si, tá? Sem a parte ali de ferragem, sem a parte de madeiramento. Primeira coisa, para desenhar esse telhado, nós temos que entender em que nível nós vamos desenhar ele, tá? Não vamos desenhar o telhado aqui no térreo, não faz sentido. Então, nós podemos desenhar tanto aqui no platibanda mezanino, quanto no cobertura mezanino. Eu vou desenhar na cobertura mezanino, que eu quero que o meu telhado comece daqui para cima e fique dentro dessa platibanda, né? E não da platibanda para cima. Então, funciona também, mas eu prefiro desenhar neste nível aqui, cobertura mezanino, tá? Preciso identificar essa minha planta aqui na lateral, dar 2 cliques para abrir ela, ou clicar aqui no ícone azul. Tá? Se o ícone azul de vocês não existir, ele estiver preto e a planta não estiver ali, vocês podem vir aqui em Vista, Vistas de Planta, Planta de Piso, vai achar a planta ali na lista de vocês, né? Vai selecionar ela e vai dar um OK. Vou fazer o exemplo aqui com o nível terreno, né? Vai dar um OK. E a única coisa que vocês vão ter que ajustar para ela aparecer aqui nessa lateralzinha, tem um caminho mais fácil de todos, que é vocês virem aqui em modelo de vista, onde está nenhum, vocês vão deixar como planta baixa. E aí ela vai aparecer aqui, ó, nível terreno. Ó. Já aparece aqui na lista, vocês conseguem usar a planta, ok? Estando então na planta da cobertura mezanino, eu vou fazer simplesmente aqui um retângulo para representar esse telhado. Vamos em Arquitetura, Telhado. Nas ferramentas de desenho eu vou selecionar o retângulo, que nesse nosso caso é retangular o telhado, então é bem mais fácil. E eu vou fazer um retângulo aqui, ó, na parte interna do meu telhado, né? Interna da minha platibanda, no caso, estou fazendo o telhado. Uma coisa interessante aqui é que nós vamos ter uma calha futuramente aqui nessa lateral, então eu tenho que prever um espaço, né, para essa calha acontecer. Para isso eu vou puxar, né, vou clicar nessa linha, usar a ferramenta mover e vou puxar 15 centímetros para o lado. Tudo bem. Vocês estão vendo que cada lado desse meu retângulo tem um triângulozinho ali? Esse triângulozinho é a inclinação. Então, eu estou dizendo que todos esses lados têm uma inclinação. Se eu der um OK aqui, ó, e mostrar no 3D para vocês, por exemplo, vocês vão observar que eu criei um telhado com 4 águas, né? Não é isso que eu quero. Eu quero um telhado com uma água só, apenas uma caída. Então, eu vou voltar no cobertura mezanino e vou editar esse meu telhado. O que eu preciso fazer aqui? Eu seleciono essas 3 linhas, tá? A da esquerda, a de cima e a de baixo. E com elas selecionadas, eu vou desmarcar aqui nas propriedades, define inclinação do telhado. Quando eu faço isso, elas param de ter inclinação, temos inclinação apenas nesta parte aqui. Eu só tenho que ajustar a inclinação desse meu telhado, que não é de 57%, né? É de 15%. Para isso, eu posso ajustar tanto aqui, nesse texto, né? Posso deixar lá o valor que eu quiser, ou eu posso clicar aqui, vir aqui na lateral, né, inclinação, e definir aqui agora sim com 15, que é a inclinação correta. Com isso dou um OK, né, posso ir já no meu 3D, consigo ver que o meu telhado já está bonitinho ali, que nem eu quero. Tá? Antes só de continuar nesse telhado, já vou ajustar a posição dele aqui no corte B. Esse meu telhado está muito baixinho aqui, isso criaria uma treliça muito fininha, né, até impraticável nessa ponta. Para ficar mais correto com a realidade, nós vamos subir esse telhado um pouquinho. Tá? Essa informação aí eu já vou estar passando para vocês, eu passei na aula, e a altura desse telhado, o deslocamento dele é de 60 centímetros. Então, clica no telhado, vem em deslocamento da base do nível e digita aqui 60 e Enter. Ele vai subir lá em cima onde a gente quer, ok? Agora, vindo aqui na vista 3D, eu vou clicar no meu telhado. Estão vendo que não está aparecendo a opção de colar aqui? Eu vou apertar Ctrl C, ainda não apareceu a opção de colar. Eu dou um ESC, clico de novo, opa, agora já habilitou o colar para mim. Só para garantir, vou dar Ctrl C de novo, tá? O comando de copiar. E agora eu vou clicar 2 vezes abaixo aqui desse colar em alinhado no mesmo lugar, uma vez, alinhado no mesmo lugar, segunda vez. Importante aqui, gente, esse passo ele é bem simples, só que vocês precisam selecionar da forma correta. A forma correta é vocês virem no telhado, quando vocês forem selecionar ele, vocês nunca pegarem as linhazinhas menores dele aqui, ó, que ficam, como essa linha, por exemplo. O que a gente quer é o telhado todo. Para selecionar o telhado todo, ele tem que estar ali com o nome dele, né, como telhado básico e o nome do telhado que a gente colocou. Nesse caso é o TETP25, tá? Então, eu vou vir com o mouse aqui, olha, vai ficar esse quadradinho em volta dele, seleciono um dos 3 telhados que estão, né, duplicados aqui em cima, e um deles eu vou transformar em caibros. Vou clicar agora no outro telhado, eu olho ali no lado esquerdo inferior, né,
onde está escrito telhado básico TETP25, para saber que é nele que eu estou clicando, clico no próximo, e se eu fiz um caibro, agora eu vou fazer uma ripa. Feito isso, pessoal, é só ir lá no nosso corte, ele já fica bonitinho para a gente ali, tudo todo posicionado, todo certinho, como a gente precisa que fique. Tá legal? E para fazer, pessoal, esses telhadinhos desta parte aqui, que são menores, né? A gente vai fazer da mesma forma. Aqui o do professor, vocês podem ver que está até sem as lajes ainda, não criei as lajes. A ideia é que quando vocês forem desenhar, já tenham as lajes aqui, né? Para estar fazendo essa parte aqui dos telhados, é exatamente a mesma coisa. Eu vou ir no meu corte, eu vou identificar em que nível que eu preciso desenhar, que seria no laje mezanino. Eu vou desenhar aqui no platibanda térreo para mostrar para vocês que a gente pode desenhar mais para cima e depois ajustar a altura dele também, tá? Então eu vou abrir aqui platibanda térreo, vou localizar aqui, ó, o lugarzinho que eu quero esse meu telhadinho, arquitetura, telhado, clico no retângulo, faço o retângulo como tem que ser. Seleciono tudo menos esse daqui, né? E tiro a inclinação dos outros. Neste daqui eu vou deixar a inclinação de 15% e vou dar um OK. Abrindo lá no meu corte B, eu consigo ver que esse meu telhadinho está bem alto, né? Para ele ficar na altura que eu quero, eu preciso dar um deslocamento da base de nível de menos 30. Aí ele vai descer e ficar dentro aqui do corpo do meu telhadinho, como ele tinha que ser, né? Nesta mesma vista aqui, eu posso, se eu quiser, fazer um Ctrl C, colar alinhado no mesmo lugar duas vezes, né? Posso selecionar aqui, igual a gente fez na outra vista, né? Eu estou só fazendo as duplicatas. Então, vou selecionar esse telhado, um deles eu transformo em caibros, o outro telhado, um deles eu transformo em ripas, tá legal? Não está aparecendo caibro aqui, mas é por causa do corte, tá, gente? Se eu ajustar aqui, ó, na planta do térreo, vou puxar esse corte um pouquinho mais para cá, aqui, provavelmente eu já vou conseguir ver um caibro. Vamos ver lá, corte B, aqui. Né? Acontece que o meu caibro ele não estava chegando até o final do telhado, então eu não conseguia ver o último. Só ajustei a posição do corte, ele apareceu ali o nosso caibrinho. Tá legal? Pessoal, e voltando aqui no platibanda térreo, né, para fazer o telhadinho da frente e de trás ali, mesma coisa, pessoal, arquitetura, telhado, tá? Aqui eu estou fazendo no nível platibanda térreo. Lembra que a gente vai ter que descer esse telhado depois, né? Então, seleciono o telhado, venho na ferramenta ali do retângulo, seleciono aqui em volta, tá? Vou só não selecionar esse daqui, não deixar a inclinação, né, nos outros, deixar nele, ajustar a inclinação de 15%. Tem um detalhe, ó, que o professor não fez nesse telhado aqui, mas tem que fazer em todos, tá? Então, eu vou arrumar ele depois, eu tenho que clicar e mover 15 centímetros por causa da calha. Lembram da calha? Deixar a nossa calhinha ali. E vamos dar o OK, tá? Feito isso, nós vamos dar um Ctrl C, vamos colar alinhado no mesmo lugar uma vez, outra vez. Eu só puxo o corte aqui, ó, para conseguir ver o telhado no corte, né? Senão eu não vou estar vendo ele. Vendo ele no corte, eu só abro o meu corte B aqui. Neste telhado aqui, ó, eu vou dar um deslocamento de base de menos 60. E olha o que acontece se eu tenho os três, né, e eu não desloquei a base antes, eu deixo para deslocar depois. Eu tenho que fazer um por um, né? Não tem problema. Vou ir lá, menos 60 nesse também e menos 60 nesse aqui também. Os três telhados, né, agora já estão no lugarzinho certo deles. A única coisa que agora eu tenho que fazer é clicar no telhado, trocar o tipo, um para caibros, o outro telhado aqui, ó, TETP25, cliquei no certo, para ripas. E tá pronto, pessoal. Ajustadinho o nosso telhado, tá legal? Esse daqui, né, que eu mostrei para vocês que eu esqueci de ajustar e deixar ele com 15, é só a gente dar dois cliques nele e dar um mover de 15 e dar um OK. Só lembrem que temos que fazer isso também para os caibros. Ó, eu vou apertando Tab até eu conseguir selecionar aqui, ó, apareceu ali embaixo caibros, dois cliques, puxo aqui 15 centímetros também, dou um OK. E eu tenho que achar as ripas. Vamos procurar as ripas, vou dando Tab aqui, ripas, dois cliques, puxo 15 centímetros também. Por isso, gente, a dica é, arruma primeiro esse 15 no telhado normal, no telhado base, e por último vocês vão fazer, né, essa cópia deles ali, fazer as três cópias, porque daí depois ele já está todo ajustadinho, né? Se eu voltar aqui no corte onde estava,
vocês vão ver que o meu telhadinho ficou certo. Ó, não dá bug, não dá problema nenhum, ele fica certo. Só tive que ajustar manualmente cada um deles. Por isso a dica é, primeiro coloca o telhado no lugar, confere se está com a calha de 15, confere se ele está na altura certa que ele tem que estar, para por último fazer as cópias e criar, né, as ripas e os caibros ali embaixo. Fechou?